Olá, futuros comandantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Aviadores e Aeronautas e dessa vez nós vamos falar de regulamentos de tráfego aéreo dentro deste curso de piloto privado de avião. Essa aula será a aula 3.6 e trataremos sobre as regras gerais, dando continuidade à aula anterior, só que desta vez na parte 2 sobre as regras gerais. Beleza? Então, vamos iniciar a nossa aula aqui, falando, como sempre, em todas as aulas de regulamentos de tráfego aéreo, sobre a bibliografia, tá? A bibliografia que eu vou utilizar nessa aula é o Manual de Regras do Ar do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, representado aqui para vocês. Ele é reconhecido como ICA 112, o Manual de Regras do Ar, tá? Instrução do Comando da Aeronáutica 112, e ele também é o anexo 2 da ICAO, da Organização de Aviação Civil Internacional, que é um tema que será tratado em uma outra aula, não é tema para nós falarmos agora. Lembrando para vocês que ainda estaremos dentro deste capítulo 4 do manual, tá? Na aula anterior também estávamos no capítulo 4 e nessa aula vamos continuar no capítulo 4. Se você for dar uma olhadinha neste manual, você vai ver que ele tem bastante conteúdo no seu capítulo 4. São várias coisas que estão sendo ditas e eu preciso trazer a abrangência do maior conteúdo possível para vocês. Lembrando que toda e qualquer publicação do DCEA, ela sofre revisões periódicas. Então não é interessante que você baixe a publicação atualmente e deixe-a disponível no seu computador, caso você queira consultar futuramente. Tá? É uma publicação de domínio público, então o link para consultá-la eu vou deixar aqui embaixo, mas sempre que você precisar consultar a ICA 112 a respeito de regras do ar, sugiro que você vá direto ao site do DCEA e aí sim você verifica lá se realmente a informação que você está verificando é a mais atualizada, né? Vai ser a mais atualizada, na verdade. Por quê? Porque está na fonte que emite essas publicações, que é o site do DCEA. A respeito de definições e siglas, como em todas as aulas de regulamentos de tráfego aéreo, existem algumas definições e siglas nos termos jurídicos do regulamento de tráfego aéreo e para essa aula o que nos vai interessar? Nos vai interessar a sigla ACAS, tá? Sistema Anticolisão de Bordo. A sigla ADS-B também, tá? Automático Dependência Surveillance by Broadcast, é vigilância dependente automática por radiodifusão. A gente vai ver que esse sistema é bastante interessante e é o que possibilita também a existência do aplicativo Flight Radar 24. Não sei se você conhece, mas ele traz aí toda a movimentação do espaço aéreo em tempo real. Outra sigla bastante interessante para essa aula é a sigla ATZ. Tá? ATZ é Zona de Tráfego de Aeródromo. Sempre que você ver ATZ nos regulamentos de tráfego aéreo, vamos tratar como Zona de Tráfego de Aeródromo. Temos também a sigla ATC. A sigla ATC significa Controle de Tráfego Aéreo. Temos a outra sigla aqui e última desta parte inicial da aula, que é ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, já traduzindo isso para a nossa língua, a língua portuguesa. Então, bom, essa aula aqui nós vamos dar continuidade às regras gerais dentro do Manual de Regras do Ar e nós vamos falar fundamentalmente de uma coisa, tá? Preferencialmente de uma única coisa, que é prevenir colisões. Estamos preocupados com os procedimentos integrados, né, e estabelecidos pelos órgãos de controle do espaço aéreo para prevenção de colisão. Então, primeira coisa aqui, nenhuma aeronave voará tão próxima da outra de modo que possa ocasionar um perigo de colisão. E falando em evitar colisões, existe uma pessoa de fundamental responsabilidade neste caso, que é o piloto em comando da aeronave. Quais são as responsabilidades do piloto em comando da aeronave para a prevenção de colisões? O piloto em comando da aeronave deve tomar sempre a melhor ação para evitar uma colisão no ar, beleza? Então ele sempre deve tomar a melhor ação para evitar uma colisão no ar. E como ele vai fazer isso? Manobras baseadas no aviso de ACAS, tá? Airborne Collision Avoidance System. Sistema que evita a colisão de bordo, beleza? Sistema anti-colisão de bordo. E ele também é uma ferramenta do piloto em comando para evitar colisões. Principalmente quando se voa em aeronaves muito modernas, tá? Que são suportadas por esse tipo de sistema. Ele tem lá um painel, né? E nesse painel ele consegue verificar qual é a condição de aeronave se aproximando, distância, rumo, se está próximo de colidir, questão de nível, e pode tomar alguma ação para evitar uma colisão.
Outra ferramenta bastante interessante, tá, é o ADS-B ou ADS-C. Normalmente aí as aeronaves vão ser equipadas com ADS-B. Nós vamos ver o que é esse ADS-B daqui a pouco, que também tem fundamental papel na prevenção de colisões aéreas, certo? Já houveram alguns acidentes aéreos por colisão, então prevenir é o melhor remédio. Vamos falar agora do ADS-B, tá? O que é o ADS-B? ADS-B é Automatic Dependency Surveillance Broadcast. É o serviço de vigilância dependente automática por radiodifusão, tá? Essa é a tradução ao pé da letra e é fundamental na prevenção de colisão. Então, como que vai funcionar aí um sistema ADS? Tá? Um sistema ADS, o que acontece? Existem satélites que monitoram as posições da aeronave, tá? Posição da aeronave em termos de latitude e longitude. Então, a aeronave ela é monitorada por satélite e recebe a informação do ponto que ela está, né, do ponto geográfico que ela se encontra. E aí, com isso, essas aeronaves, além de receberem as informações das coordenadas que elas se encontram, elas possuem várias informações a respeito de velocidade, altitude, direção que ela está seguindo, curso, a razão de subida, razão de descida, qual é a identificação dela, qual é a matrícula dela, né? Identificação a respeito de número do voo, por exemplo. E esse englobado de informações que uma aeronave possui nos seus sistemas de monitoramento durante o voo, elas são juntadas às informações fornecidas de posição pelo satélite e aí uma aeronave ela envia para outra, né, todas essas informações. Então todo mundo vai conversando com todo mundo e além disso, além de uma aeronave enviar para outra essas informações também são fornecidas para uma estação de solo, tá? E essa estação de solo ela vai direcionar essas informações aos órgãos de controle de tráfego aéreo. Por que que esse sistema ele é bem interessante assim? E muito bom, muito funcional, porque ele é automático, tá? Então ele está sempre ligado e ele não requer a intervenção do operador dele. Ele é dependente, então ele vai depender, tá? Automático dependente, ele vai depender das informações da aeronave e de coordenada para começar a transmitir uma para outra. Surveillance, a respeito de vigilância, ele fornece os dados de vigilância aos dados do radar secundário. Quando você tem um radar que pega a aeronave, né, ele envia um pulso e recebe outro pulso da aeronave, tá? Em virtude até de algumas informações do transponder. Então, quando você tem, por exemplo, um Surveillance System, né, o Surveillance System é as informações englobadas já lá no sistema de monitoramento de voo da aeronave, já vai fazer aí esse aglomerado e transferência. E broadcast, por quê? Porque transmite continuamente, tá? Broadcast é radiodifusão, então continuamente vai sendo transmitida de uma aeronave para outra, tá? É um sistema bem interessante e não pode ser desligado, principalmente as aeronaves que são equipadas com a ADS-B, elas ficam aí constantemente com ele ligado, fornecendo as informações de posição, altitude, tudo isso daí umas para as outras. Muito legal também o aplicativo do Flight Radar, né? Graças a esse sistema, o aplicativo do Flight Radar aí consegue monitorar as aeronaves do espaço aéreo em tempo real. E aí você vê, às vezes, por exemplo, mas por que o meu Cessna lá da instrução não aparece? Porque ele não conta com o sistema ADS-B, né? Se ele fosse uma aeronave mais modernizada, tivesse um ADS-B, provavelmente apareceria também quando você estivesse voando com ele. Mas não é o caso, porque é uma aeronave mais antiga e também não requer tanta tecnologia para o voo. A finalidade dela é instrução. Bom, agora dando continuidade aqui a respeito do direito de passagem, tá? Da questão de prevenção de colisão, na verdade, nós vamos falar do direito de passagem, tá? A aeronave que tem o direito de passagem deve manter o seu rumo e velocidade, ok? Isso é uma definição da norma ICA 112. Direito de passagem. A aeronave que tem o direito de passagem deve manter o seu rumo e velocidade. Nesse caso, a aeronave que esteja obstruindo a passagem da aeronave que tenha direito de passagem deve retirar-se da trajetória. Para sair da trajetória, é ideal que a mesma evite passar por cima, por baixo ou cruzar a frente da aeronave que tenha direito de passagem, a menos que haja distância suficiente e os efeitos da esteira de turbulência não causarão riscos, tá? Muito cuidado para não confundir direito de passagem com direito de ultrapassagem. Direito de passagem é, eu estou indo em uma determinada direção e eu tenho o direito de manter a minha direção, com o meu rumo e com a minha velocidade. Eu não preciso alterar nada. Então, a outra aeronave
ela não tem o direito de passagem, então ela deve ceder passagem. Ceder passagem não é ultrapassar. Ultrapassar é outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas direito de passagem é manter rumo e velocidade. Se eu tenho direito de passagem, eu mantenho o meu rumo e a minha velocidade. E a aeronave que não tem direito de passagem, ela deve evitar cruzar a minha frente, né, antes que eu passe, passar por baixo ou passar por cima de mim, a menos que haja uma distância suficiente que garanta que não vai haver uma colisão e que os efeitos da esteira de turbulência também não causem riscos, nem a aeronave que tem direito de passagem, nem a aeronave que não tenha direito de passagem. Esteira de turbulência é uma coisa perigosa, principalmente se tratando em aeronaves maiores aí, né, que são as aeronaves comerciais, beleza? Então, entendemos já o que é direito de passagem. Uma aeronave que tem direito de passagem, ela mantém o rumo e a velocidade, não precisa alterar nada. Fica a critério da outra fazer as alterações para evitar uma possível colisão. Bom, vamos falar agora a respeito de aproximação em frente, tanto em voo, certo? Quanto na área de manobras. Em voo, você sabe, é quando as aeronaves estão voando. E a área de manobras, caso você não tenha assistido a primeira aula do nosso curso de regulamentos de tráfego aéreo do Aviadores e Aeronautas, sugiro que você vá lá. Nós falamos a respeito de aeródromos e tem a definição do que é área de manobras, beleza? Então, quando duas aeronaves se aproximarem de frente ou quase de frente e haja perigo de colisão, ambas devem alterar os seus rumos para a direita, tanto na área de manobras, que é em solo, quanto em voo. Então imagina aqui que duas aeronaves estão se aproximando cada vez mais. Ao se aproximar, elas não podem causar uma colisão, vai ocorrer um acidente. Então ambas se direcionaram para a direita, alterando o seu rumo. Em uma aproximação frontal, não existe ninguém que tenha direito de passagem. Por quê? Porque ambas tiveram que alterar o seu rumo. Tá? Então, neste caso aqui, nem esta aeronave tinha direito de passagem e nem essa daqui. Na aproximação de frente, ambas alteram o seu rumo para a direita. Está tudo certo, vamos embora. Segundo caso agora, a respeito de convergência, tanto em voo quanto na área de manobras, ou seja, em solo. Quando duas aeronaves convergirem em níveis aproximadamente iguais, a que tiver a outra à sua direita cederá a passagem, beleza? Então eu tenho uma aeronave vindo aqui e eu tenho uma outra aeronave vindo neste sentido. Imagina que elas vão convergir neste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto de convergência. O que é o ponto de convergência? É o ponto que a tendência é as duas aeronaves se encontrarem e causar uma colisão. Então o que vai acontecer? Essa aeronave aqui, ó, tem a outra à sua direita, tá vendo? A outra, ó, está à direita dela. Então, a outra aeronave, ó, esta aeronave aqui, ela tem o direito de passagem. E como ela tem direito de passagem, ela mantém o seu rumo e velocidade nesta direção, tranquilamente. Ela não precisa fazer nada. E esta aeronave aqui, ela deve alterar o seu rumo e ou velocidade. Tá? Pode alterar o rumo, pode alterar a velocidade, pode alterar os dois, mas ela deve ceder passagem, ou seja, ela não pode obstruir a passagem dessa aeronave. Então, na prática, essa aeronave continua aqui através do ponto de convergência e essa aeronave se desloca aqui, alterando o seu rumo para passar por trás da aeronave aqui, evitando qualquer colisão no ponto de convergência. Isso tanto para uma situação de voo quanto uma situação para a área de manobras, tá? Neste caso aqui não é uma aproximação frontal. Opa, é uma aproximação que as duas aeronaves estão convergindo para o mesmo ponto. E nesse caso, quem tem a outra aeronave à sua direita, aqui nesse caso essa daqui está à direita desta, né? Então, essa aeronave tem o direito de passagem, salvo exceções. E quais são essas exceções? Existem 4 casos, tá bom? 4 casos de exceções. E quais são essas exceções na regra de direito de passagem? As aeronaves mais pesadas que o ar, propulsadas mecanicamente, tá? Propulsionadas, na verdade, mecanicamente, tá? Isso aqui foi um erro, provavelmente de digitação, na hora de eu movimentar aqui o meu PowerPoint, mas entenda, propulsionadas mecanicamente. Cederão passagem aos dirigíveis, planadores e balões. Então, essa regra independe se a aeronave é propulsionada mecanicamente, tem a outra à sua direita ou não. Tá? Então, eu tenho aqui
dirigível, um planador e um balão, tendendo aqui a este trajeto, né? Nesta trajetória. E eu tenho uma aeronave aqui propulsionada mecanicamente, né? Ela tem motores e tanto esses três aqui, né? Um de cada vez, é óbvio, eu coloquei os três no exemplo para exemplificar, mas eles tendem a se encontrar aqui, ó, neste ponto de convergência, ou seja, está convergindo. Só que o que acontece? Essa aeronave aqui, ó, ela deve ceder passagem. Por quê? Porque ela é propulsionada por motores e esses daqui, ó, entram na característica de dirigível, planador e balão. Então, as aeronaves propulsionadas mecanicamente cedem passagem aos dirigíveis, planadores e balões. Beleza? Então, na prática, essas aeronaves aqui, ó, os dirigíveis, planadores e balões, elas têm o direito de passagem. E quem tem o direito de passagem mantém o rumo e velocidade. Então, na prática, o que vai acontecer? Essas aeronaves aqui vão manter a trajetória e essa vai ter que alterar o seu rumo. Então, essa daqui continuou na trajetória que estava, né, as três, o balão, o planador e o dirigível, e essa outra aqui, ó, já alterou seu rumo, cedendo passagem para os dirigíveis, planadores e balões. Vimos a primeira exceção, agora nós vamos ver a segunda exceção. A segunda exceção é, e se nós tivermos dirigíveis, planadores e balões se aproximando? Tá? Saiu as aeronaves aí propulsionadas mecanicamente. Essa regra independe se o dirigível tem planadores ou balões à sua direita ou não, tá? E os dirigíveis, eles devem ceder passagem aos planadores e balões. Então, no caso, por exemplo, ó, temos um planador e um balão vindo nesta trajetória e temos o dirigível aqui à direita deles. Em tese, quem está à direita teria direito de passagem, mas existe uma exceção para a regra. Então, o dirigível está vindo nesse trajeto, onde vai haver um ponto de convergência. Né? Isso é a definição de convergência, um ponto comum que duas aeronaves se encontram quando elas estejam voando em trajetória retilínea, né? E com uma angulação entre uma e outra. Então, o que acontece? Esse dirigível aqui, ó, ele deve ceder passagem neste caso. Por quê? Porque aqui temos planadores e balões. E essas aeronaves aqui, elas têm direito de passagem e devem manter o rumo e velocidade. Então, os planadores e os balões vão continuar aqui na sua tendência e o dirigível vai ter que alterar o seu rumo e ou velocidade. Para quê? Para evitar a colisão. Então, essas aeronaves aqui continuam no trajeto, vão encontrar o ponto de convergência tranquilamente e o dirigível alterou seu rumo e ou velocidade também, tá? Ele poderia ter mantido, por exemplo, a tendência, mas reduzido a velocidade, caso conseguisse. Então, essas aeronaves aqui têm o direito de passagem. Então, vimos o segundo caso. Os dirigíveis devem ceder passagem aos planadores e balões. Vamos agora para o terceiro caso. E se os planadores e balões estiverem no circuito e não tem mais dirigível? Aí, nesse caso, os planadores vão ceder passagem aos balões, tá? E essa regra continua independendo se os planadores vão ter balões à sua direita ou não. Lembrando que a aeronave que tem a outra à sua direita, quem está à direita vai ter o direito de passagem, mas não é este caso, tá? Este caso aqui é uma exceção. Como nós estamos tratando exceção, vamos fugir da regra. Então temos aqui um planador, né, neste sentido, e temos um balão aqui vindo neste sentido, e a tendência é que os dois se encontrem neste ponto de convergência. Esse balão, ele tem o direito de passagem, né? Por quê? Porque os planadores devem ceder passagem aos balões. Então, esse planador aqui, por ceder passagem aos balões, vai fazer o quê? Vai fazer uma alteração do seu rumo e velocidade, e o balão, ele mantém o seu rumo e velocidade, evitando a colisão. Então, nós vimos a terceira exceção. Aeronaves propulsionadas mecanicamente devem ceder passagem a dirigíveis, planadores e balões. Os planadores vão ceder passagem aos balões. E agora vamos para o quarto caso, né, que nós temos. As aeronaves propulsionadas mecanicamente cederão passagem às que venham rebocando aeronaves ou objetos. E essa regra também independe se as aeronaves propulsionadas mecanicamente vai ter aeronaves rebocadoras à sua direita ou não. Beleza? Então, temos aqui uma aeronave rebocando um planador e temos aqui uma aeronave propulsionada mecanicamente. E temos aqui o ponto de convergência.
A aeronave rebocadora, neste caso, ela tem direito de passagem. E por ter direito de passagem, ela vai manter o seu rumo e velocidade. E essa aeronave, ela deve ceder passagem e alterar o seu rumo ou velocidade. Então, essa aeronave aqui continuou com seu rumo e velocidade e essa aeronave aqui optou apenas por reduzir a velocidade, proporcionando que essa aeronave passe, né? E aí não ocorre a colisão. É óbvio que numa situação é melhor desviar, né? Mas também pode ser feito. Se estiver bem longe, você reduz a velocidade. Opa, passou, beleza. Não vai existir mais convergência, porque essa aeronave já vai estar para cá e aí essa aeronave vai poder seguir o seu caminho. Beleza? Mas o que é fato? Essa daqui teve o seu direito de passagem estabelecido por norma. Agora nós vamos falar a respeito de ultrapassagens, tanto em voo quanto na área de manobras. Quando existe uma ultrapassagem, existe a aeronave ultrapassadora e a aeronave ultrapassada, beleza? Então nós temos duas aeronaves aqui voando na mesma direção. E imagina que essa aeronave aqui, ó, vem mais rápido do que essa. A aeronave ultrapassadora, ela aproxima de outra por trás numa linha que forma um ângulo inferior a 70 graus com o plano de simetria da aeronave que vai ser ultrapassada. O plano de simetria está aqui, né, e o ângulo de 70 graus ou menor vai estar aqui. Então, pelo fato dela vir por trás aqui, ó, né, ela é a aeronave ultrapassadora, vai vir mais rápido. E esta aeronave aqui, ó, é a aeronave que vai ser ultrapassada. A aeronave que vai ser ultrapassada, ela tem direito de passagem, né? Ela pode continuar no rumo que ela estava. Então, para exercer o seu direito de passagem, ela mantém o seu rumo e velocidade. E aí o que acontece? A aeronave ultrapassadora, esteja subindo, descendo ou voando nivelado, deverá alterar o seu rumo para a direita, mantendo-se fora da trajetória da aeronave ultrapassada, né, aumentando a sua velocidade para ultrapassar ela, e depois, lá na frente, quando tiver garantia que não vai haver mais riscos de colisão, ela ultrapassou e segue o seu rumo novamente, beleza? Então, ultrapassagens sempre pela direita e a aeronave ultrapassadora tem que formar um ângulo de 70 graus ou menos em relação ao eixo de simetria da aeronave que está sendo ultrapassada, que tem direito de passagem e mantém o rumo e velocidade. Vamos começar a falar agora a respeito do pouso. Tá? Existem regras para a previsão de colisões durante os procedimentos de pouso e aproximação. Vamos lá, as aeronaves em voo e também as que estiverem operando em terra ou na água cederão passagem às que estiverem pousando ou na fase final de aproximação para pouso, né? Então aqui, por exemplo, tem uma aeronave no ponto de espera e vem um helicóptero aproximando aqui para pouso, tá? E aqui também eu coloquei a imagem de um pouso que eu achei bem bonito, mas acabei não vendo nenhuma aeronave aqui, tá? Coloquei só para caráter de pouso mesmo, porque a figura é bonita, mas aqui é fato, ó, essa aeronave está aproximando. Então, como ela está aproximando para pouso, essa daqui, ó, está no ponto de espera, né, e vai esperar ela pousar, deixar a pista, e aí, quando o controle autorizar, vai poder ingressar na pista e decolar, beleza? Mas as aeronaves em voo, quando elas estão vindo para pouso, tá? Quando elas estão na fase final de pouso, elas têm preferência, e se houver duas aeronaves em voo e uma estiver na aproximação final, a que estiver na aproximação final tem preferência também de passagem para evitar problemas de colisão durante os procedimentos. Outro caso, quando duas ou mais aeronaves estiverem se aproximando de um aeródromo para pousar. A que estiver mais acima cederá passagem a que estiver mais abaixo, tá? Coloquei um circuito de tráfego para vocês. Então existem duas aeronaves, as duas estão vindo para pouso. A que estiver mais baixa tem direito de passagem, então ela pode vir para o pouso tranquilo. A que estiver mais alta vai ter que ceder passagem para ela. O que não pode acontecer em hipótese alguma. A aeronave que estiver mais abaixo não poderá se prevalecer dessa regra para cruzar à frente da que estiver em fase de aproximação para pouso nem ultrapassá-la. Vamos supor, você tem uma aeronave na final, né? Tá lá, pouso garantido, mas aí você tem uma aeronave mais baixo, né, do que a aeronave que está vindo na final. Porque às vezes depende do tamanho. A aeronave vai e atravessa o pouso da aeronave que vem na fase de aproximação. Isso não pode acontecer, tá? Quem está na final tem prioridade, tá? Esse caso aqui é quando duas aeronaves, uma estiver mais baixa da outra e ambas não estiverem na aproximação final.
beleza? Se duas estiverem vindo para pouso, mas não estão na aproximação final, né, nos procedimentos finais de aproximação, a que estiver mais abaixo vai ter prioridade. Outra coisa que acontece no pouso aí, tá? As aeronaves mais pesadas que o ar, propulsionadas mecanicamente, elas cederão passagem aos planadores. Você está no circuito de tráfego, tem um planador aproximando, o planador tem prioridade, tá bom? O planador, ele vai planando, quando ele vem para o pouso, ele tem que pousar, diferente de uma aeronave que tem motores, que ela consegue arremeter e decolar. Um planador não, quando ele está baixo, ele precisa pousar o mais rápido possível e livrar a pista, beleza? Então, as aeronaves mais pesadas que o ar, propulsadas mecanicamente, cederão passagem aos planadores. Eu acredito que a norma sim está como propulsadas mesmo, tá? Porque isso aqui eu copiei e colei da norma ICA 112. Tá? Vocês podem olhar lá depois, eu vou dar uma olhada também, mas eu acredito que não tenha sido um erro de digitação não. Tá? Eu acredito que foi a norma mesmo. Eu conhecia como propulsionada, mas não sei se os dois termos são corretos. O que é fato deu para entender. Tá? O que vocês precisam é entender isso que eu estou falando e a respeito de aeronaves propulsionadas mecanicamente, isso aí acho que está bem tranquilo. Vamos lá agora. Existem regras para a previsão de colisões durante o procedimento de pouso e aproximação. Dando continuidade aí, agora pouso de emergência. Uma aeronave que tem conhecimento de que outra aeronave está forçada a pousar, deverá ceder-lhe passagem. Forçada a pousar é realizar um pouso de emergência por motivos óbvios, né, pessoal? Pouso de emergência é um caso muito extraordinário e aí pousa-se qualquer coisa, a aeronave que não está em emergência, faz mais um circuito lá, perde mais 15 minutos, não tem problema nenhum e tá tudo certo com todo mundo. Vamos falar agora a respeito de decolagem, tá? Toda aeronave no táxi na área de manobras de um aeródromo cederá passagem a aeronaves que estejam decolando ou por decolar, tá? Então eu coloquei aqui para vocês o exemplo de um flight radar, tá? O meu flight radar aqui, ó, tem uma aeronave aproximando. Vou até dar uma acelerada aqui. Ela está aproximando e aí ela pousou, certo? Quando ela pousou, ela entrou aqui na barra de parada. Aqui é o aeroporto de Guarulhos, tá? Ela entrou aqui na barra de parada, beleza. Ao entrar na barra de parada, essa aeronave aqui já tinha decolado, ó, e ela ficou aguardando. Quando ela ficou aguardando, veio uma outra aeronave. Só que essa aeronave aqui, ó, por estar em decolagem, em procedimento de decolagem, ela alinhou e manteve e decolou antes dessa cruzar a pista, tá? O controle fez dessa forma, por quê? Porque a aeronave no táxi ou na área de manobras, ela deve ceder passagem às aeronaves que estejam decolando ou por decolar. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vocês vão ver, ó, essa aeronave aqui vai ficar parada, essa aqui vai decolar antes e depois essa aeronave aqui que pousou vai poder cruzar a pista. Lá começou a decolagem, ó, correndo pista, e essa daqui está no ponto de espera ainda. Tá? Ela livrou a pista de pouso, mas está aqui antes da barra de parada, aguardando essa aeronave decolar. Por quê? Porque como ela está em decolagem, ela tem o direito de passagem aí na aeronaves, na área de táxi aí, ou na área de manobras. Elas devem ceder passagem às aeronaves que estão em decolagem. Lembrando que isso é uma regra geral, mas o controle de tráfego aéreo ele tem autonomia para fazer o que ele achar mais seguro. Tá? Ele tem prerrogativa jurídica e responsabilidade também, né? Qualquer problema vai arcar com as responsabilidades, caso haja algum problema. Aí beleza, e aí depois disso, ó, a aeronave veio aqui e cruzou a pista, né? Atravessou, livrando a pista de decolagem. Bom, agora vamos falar de recomendações de operações em aeródromos e proximidade. As aeronaves que operarem em um aeródromo ou nas suas imediações devem seguir critérios para atender à segurança de voo. Quais são esses critérios, esses requisitos operacionais? Observar o tráfego do aeródromo a fim de evitar colisões. Sempre que você vai ingressar no circuito de tráfego ou até quando você vai decolar,
Uma das coisas que deve estar no seu checklist é checar tráfego e pista livre, né? Você vai checar o tráfego aéreo e pista. E quando você está vindo para pouso também, né? Porque às vezes o circuito de tráfego está rodando ali. Quando você vem para pouso, você tem que se ajustar ao circuito de tráfego do aeródromo efetuado por outras aeronaves ou evitá-lo também, né? Você então se ajusta ali a situação se você quer pousar, não ocasionando nenhum risco a ninguém que já está naquele circuito. Outra coisa também, tá? Isso aqui nós vamos falar mais especificamente em uma aula futura, mas todas as curvas devem ser realizadas à esquerda, tá? E o circuito de tráfego para pouso, então, ó, tá vendo aqui, ó, virou, ó, curvou à esquerda, aqui, ó, curvou à esquerda, decolou, ó, curvou à esquerda. Tanto no pouso e após a decolagem, a não ser que haja instrução que indique de outra forma. Que instrução? Controle de tráfego aéreo ou um documento falando que é um circuito não padrão. Tá? No circuito padrão, todas as curvas vão ocorrer aqui pela esquerda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a perna de través, tem aqui a perna do vento, tem aqui a perna base, tem aqui a final, né? A perna contra o vento estaria aqui. E todas essas curvas aqui realizadas, elas são pela esquerda, tá? Isso é o circuito de tráfego padrão. Próximo item aqui, pousar e decolar contra o vento. Vimos lá em teoria de voo os motivos, né, que nós pousamos e decolamos contra o vento, a menos que razões de segurança, configuração da pista ou de tráfego aéreo determinem que outra direção seja recomendável. Tem pista que só decola e pousa e é de um lado, né? Você só decola em um sentido e só pousa no sentido contrário a esse, tá? Isso existe. Bom, isso existe, não é todos os lugares, não é a situação ideal, mas existe. Salvo essas exceções, o ideal é pousar e decolar sempre contra o vento, a menos que haja uma recomendação, uma outra recomendação, seja do controle de tráfego aéreo, ou algum documento ou algo específico. Em um aeródromo não controlado, deve-se prosseguir para pouso somente quando não houver outra aeronave na pista, né? Isso é uma questão óbvia. Tem outra aeronave na pista, se você ir para o pouso, pode ser que ela esteja ali no aeródromo que não é controlado, um aeródromo coordenado, sem rádio, e aí você vai pousar, você pode vir a colidir com ela. Por que ela está na pista? Nunca se sabe, né? É bom observar. Às vezes a aeronave está na pista porque ela teve uma pane, por exemplo, até tirar o avião da pista, então você pode ficar circulando ali no aeródromo até a situação se resolva. Tá? Mas em um aeródromo não controlado, prosseguir para pouso somente quando não houver outra aeronave na pista. Por quê? Porque no aeródromo controlado você tem que ter autorização para pousar. Se você tem autorização, você pode pousar. Se você não tem e tem outra aeronave na pista, você está errado duas vezes, né? Uma por pousar com uma aeronave na pista e outra por pousar sem autorização do controle de tráfego aéreo. Item F, ocupar a pista de pouso e decolagem o mínimo de tempo necessário para a operação de pouso e decolagem, evitando deter-se sobre a pista por mais tempo que prejudique a operação das demais aeronaves. Pista principal do aeródromo é para pousar e decolar. Pousou, livra a pista. Decolou, curva à esquerda e vamos embora, tá? Não é para ficar enrolando na pista. Por questões óbvias também, até para não atrasar o circuito de tráfego, né, para não atrapalhar ninguém. Imagina alguém lá enrolando na pista para decolar e vem uma aeronave aproximando em emergência. Imagina o tamanho do problema que não pode acontecer. Então, pista é para ficar o mínimo de tempo possível. Bom, vamos falar agora a respeito de barras de parada, tá? Uma aeronave taxiando na área de manobras deverá parar e se manter na espera em todas as posições de espera na pista, a menos que a torre autorize outro procedimento. Nós vamos ver lá as posições críticas que existem na pista de um aeródromo, tá? Então sempre deve fazer a parada aqui nas barras, a menos que você tenha autorização para prosseguir. E uma aeronave taxiando na área de manobras também, ela deverá parar e se manter em espera em todas as barras de paradas iluminadas, para prosseguir quando essas luzes apagarem, tá? Existem barras de paradas iluminadas, então elas estão acesas. Quando ela apaga, aí a aeronave sim pode ultrapassar isso daí, tá? Então, tanto a questão de barra de parada visual tem que ser autorizada pelo controle, e as iluminações aí também, de certa forma, quando elas se apagam, é alguma autorização que está sendo obtida, né, para prosseguir aí com o trajeto, beleza? E terminamos aí mais uma aula do Aviadores e Aeronautas. Tá? Na próxima aula nós vamos falar do CENIPA e os fatores do acidente aeronáutico. Qualquer dúvida, temos as redes sociais aí, o nosso e-mail, pode mandar pra gente que a gente vai esclarecer, beleza? Espero vocês lá, hein, galera? Muito obrigado por mais uma aula, valeu e até a próxima aula.